que algumas pessoas acham ineficazes as autoafirmações? Tem duas situações. Uma delas, que eu entendo, é porque as pessoas, elas não querem compreender que situações simples funcionam. A maioria das pessoas estão acostumadas com técnicas complexas. Parece que tem que haver algo mirabolante, maravilhoso, que possa transformar as vidas delas. E não é real. Geralmente, as transformações das nossas vidas são em cima de situações e movimentos simples. E trabalhar com autoafirmações é um processo simples. Veja que você começa a mudar o seu modelo mental. Você começa a atuar dentro de uma nova perspectiva mental e aquilo passa a ser funcional. Por quê? Porque você vai eliminar aquilo que é desnecessário, palavras negativas, frases negativas, um discurso que seja repetitivo e ainda se mantenha dessa maneira. Está certo? Então não tem lógica e não tem sentido. Outra situação que faz com que as autoafirmações, as pessoas não sintam que ela é eficaz, é justamente por a pessoa criar uma autoafirmação para ela que dentro do contexto dela não tenha um cunho de realidade. Então ela vai lá e cria uma autoafirmação que ela não sente aquilo. Entende? Aí ela vai dizer, mas eu estou repetindo uma coisa que não faz sentido para mim. E aí, se aquilo não faz sentido para ela, automaticamente ela não joga força, não joga energia, não joga poder e não joga emoção, e aquela frase simplesmente ela passa a ser sem sentido para aquela pessoa que está manifestando esse processo. Está certo? Então, isso pode acontecer. Olha uma outra colocação aqui, ó. Faz sentido. Eu pensava assim, e quando comecei a utilizar as autoafirmações para me auxiliar no processo de passar na faculdade, percebi que desenvolvi uma forte convicção de capacidade para passar. Excelente. Então, veja bem. Quando você coloca uma meta ou um objetivo, exatamente você prepara o seu modelo mental para aquela condição, né? Vamos dizer que você esteja com uma oportunidade de você conquistar um projeto. Você está com uma grande oportunidade de você conquistar um projeto. Só que você não prepara você para isso. Você deixa simplesmente a coisa, né, acontecer. Quando você faz isso, você não joga força e não joga energia naquilo. E as autoafirmações, elas servem exatamente para isso. Fortaleça, acelere. Autoafirmações aceleram o processo na vida da pessoa. Autoafirmações firmam a convicção para que a pessoa entenda onde ela quer chegar. Isso vai contribuir demais. Está certo? Então, é muito importante nós fazermos isso. Então, veja bem, o esquema todo é você avaliar aquilo que você repete constantemente. Então, veja como ficam as autoafirmações, negativas ou positivas. As autoafirmações, elas são o fundo da palavra, o conteúdo, né? Autoafirmações, não deveria ter cunho negativo, tá? Porque a gente está falando autoafirmações. Então, elas deveriam ser frases positivas, repetidas constantemente. Então, é justamente você afirmar sempre no aqui e agora, que está havendo a manifestação de algo que você sente importante na sua vida. E não você colocar a frase num futuro, né? Nós temos que trabalhar isso no modo presente. Então, quando a gente fala assim, é preciso sentir a sua autoafirmação para que ela tenha força, né? Porque quando nós estamos discursando, veja bem, quando você está sentindo aquilo que você está dizendo, e veja que, vamos pegar um exemplo de uma relação afetiva. Você está num discurso de relacionamento afetivo,
Qual é a força que você joga naquele discurso? Então, você está sentindo aquilo que você está falando. Você não está simplesmente repetindo uma frase. Você está sentindo. A força vem quando você sente. Então, muitas vezes a pessoa acaba repetindo 400 vezes uma frase, mas ela acaba falando uma única vez com muita convicção e com muita emoção, que aquilo acaba tendo força. E aí, às vezes, essa única vez, ela é extremamente mais efetiva do que aquelas 400 autoafirmações que não tinham sentido ou que não tinham força. Está certo? Então, é muito importante você avaliar a carga emocional que você impõe sobre aquilo que você fala, né? Qual é a carga em cima daquilo que eu falo? Quando você vai educar alguém, qual é a carga? Qual é a força? Quando você vai compartilhar algo, quando você vai falar sobre o seu passado, ó, cuidado com isso. Quando você conta sobre o seu passado, você ainda dá força para aquilo? Como é que fica? Você joga energia naquilo? Você intensifica aquele passado, mesmo que ele não seja positivo? Então nós temos que ficar atento, porque isso realmente funciona e funciona mesmo. Então as autoafirmações funcionam e funciona mesmo. Está certo? Então pensa comigo. Diariamente você sente medo de perder dinheiro. Diariamente você está com medo. Medo de perder, medo de perder. E constantemente, além de você repetir, porque muitas vezes você não só repete, mas você pensa no medo de perder. E você fica sentindo aquilo. E fica pensando. E pensa, mas não vai dar certo. Aí você vai lá e repete, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas lá dentro de você não vai dar certo. Porque você já tem um certo nível de convicção sobre. Qual é a tendência? É justamente você construir uma sinapse em cima daquele medo, porque ele é forte. Veja que o medo, quando nós sentimos medo, ele é uma emoção forte. Ele tem força. Então é assim que você vai construir a sinapse. Agora, por quê? Se nós sabemos que, então, uma emoção, ela vai intensificar um processo de autoafirmação, por que não você intensificar as suas emoções a partir de autoafirmações positivas? Tá certo? Então, você precisa ver o que você sente e o que você fala, né? O que você pensa, o que você sente e o que você fala. Então, dentro dessas condições de sentir, pensar e falar, a força, ela já é a outra. Porque aí você começa a juntar o teu sentir, você joga a emoção. Então, autoafirmar algo traz força. Veja que se você construir autoafirmações na sua vida, isso vai ter força.